Fala galera, tudo bem? Estejam muito bem-vindos aqui. Esse aqui é um episódio que você que está ouvindo aí no YouTube, está vendo a gravação porque esse é um conteúdo exclusivo para o sistema de alunos aqui do Tio Uli, tá bom? Esse canal ele existe por um motivo muito claro. É para tu ganhar dinheiro pra caramba e aí tu vê, não é isso que é ser bem-sucedido, que ser bem-sucedido de verdade mesmo é viver na presença de Deus, tá bom? Essa é a principal mensagem que eu preciso te mandar aqui. Mas você dificilmente vai acreditar nisso da minha boca. Então, o Espírito Santo vai te tocar aí uma hora, você vai viver feliz para sempre, beleza? Então, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma análise de position size aqui dentro do ecossistema, tá? O que que é o gráfico de position? É um conceito chamado time frame. O que que é o time frame? É a periodicidade pela qual os gráficos eles são marcados, tá? Então, um gráfico ele pode ser desenhado de um em um minuto, falando desses intervalos, né? De 15 em 15, 60 em 60, um em um dia. E como a gente está aqui querendo fazer algo diferente, eu vou fazer o de uma semana, que é o gráfico de position. E para isso, eu vou te falar quais são os três princípios básicos da análise técnica para a gente estar alinhados no que vai ser feito aqui, tá? Então, o primeiro princípio da análise técnica é de que tudo está contido no preço. E a partir do momento que tudo está contido no preço, não importa sobre notícias, porque todas as informações públicas e não públicas já foram inseridas naquele preço. Porque quem tinha que comprar, comprou, quem tinha que vender, vendeu, e quem não ia fazer nada, não fez nada. Tá bom? Esse é o princípio número um. Esse aqui são os princípios de Charles Down. Não estou tirando do meu sovaco. Segundo princípio é que os preços eles se movem em tendências. Então a gente tem as tendências de alta, a gente tem as tendências de baixa, e aqui eu vou falar algo errado, mas porque eu quero que você tenha clareza. Você poderia ter uma tendência lateral, né? Que não é uma tendência, mas são os três movimentos básicos: alta, queda e lateralização. E o terceiro princípio é que os preços respeitam padrões ao longo do tempo que se repetem. E o que essencialmente a gente está querendo dizer com isso? Vão ter alguns momentos onde o preço ele vai cair para um patamar e você vai perceber que toda vez que cai para aquele patamar, ele sobe. Isso é o que a gente chama de suporte. Vão ter momentos onde você vai ver que o preço ele vai bater, se ele batesse aqui, ó, puf, e caísse. Bate, sobe. Bate e cai. Isso aí é o que a gente chama de resistências. Então, entrando aqui nesse acordo do que a gente vai entender como princípios básicos dessa análise, agora eu vou começar a compartilhar a minha tela. Para você ter acesso a essa plataforma, que nem eu vou mostrar, você precisa ter uma conta aberta numa corretora, tá? Essa conta aberta na corretora pode ser na XP, pode ser na Genial, pode ser no BTG, pode ser em várias corretoras. Se eu começar a falar aqui todas as corretoras pelas quais você pode abrir conta, isso vai te confundir mais do que trazer clareza para você. Então, uma vez que você abriu a tua conta na XP ou na Genial, boa tarde, Isa, você vai dentro da área de plataformas poder baixar o Profit. O Profit para alguns clientes vai sair mais caro, outros mais barato, depende do teu relacionamento
com a corretora. Eu sei quem é meu aluno lá e falar com a Priscila, tem uma maneira de deixar isso muito mais barato, tá bom? Então, uma vez que você baixou o Profit, está tendo acesso a ele, você está olhando aqui, ó, para esse ambiente. Você vai vir aqui, ó, no canto esquerdo superior e você vai achar o gráfico, tá? Então, normalmente a gente sempre vai falar do gráfico no diário. Eu tô aqui em casa, hoje é aniversário da minha esposa, ela foi fazer o cabelo, foi fazer uma hidratação no cabelo. Vai demorar 2 horas e meia. E eu já tava de saco cheio de ficar lendo aqui, e aí abrir esse conteúdo para a gente interagir, que eu gosto de interagir. Tá bom? Obrigado, Tiagão. Então agora a gente botou o gráfico no semanal e eu vou te ensinar qual que é o primeiro ativo que você deve observar. O primeiro ativo que você deve observar é o juro de 10 anos. Por isso que eu estou aqui botando o DI 1F 35. Então a gente está vendo que o DI futuro ele fez um W aqui, né? Teve uma lateralização e agora ele está numa tendência de queda. Próximo ativo que a gente pode trazer para análise é o dólar futuro. Então, o dólar futuro, ele também está numa tendência de queda. Então, isso aqui é meio chocante para algumas pessoas, e eu acho que isso fala muito sobre a nossa realidade, porque a gente está vivendo uma situação onde o governo está aumentando impostos, está tendo várias atitudes que elas não são populares, né? A popularidade do governo Lula está na mínima, mas mesmo assim o dólar está caindo. O que que significa isso? É um processo internacional de enfraquecimento do dólar referente a várias moedas no mundo inteiro, mas também um reflexo da taxa de juros brasileira, que está muito alta, tá bom? Então, para quem é bom entendedor, tá vendo que existe aqui um ombro cabeça a ombro, que é uma figura que está inserida dentro daquilo que eu chamo de padrão, né? Então a gente tem aqui esse ombro, aí isso aqui forma uma cabeça, aí aqui a gente tem mais um movimento de queda, gerou aqui nessa alta o ombro, e isso aqui gera mais uma queda. O que a gente pode enxergar nessa situação, né? Lembrando que quanto maior for o período que a gente está trabalhando, mais forte são os padrões, né? Maior é a probabilidade disso se concretizar. Então a gente pode pegar aqui essa altura e a gente pode projetar ela para baixo. Isso levaria lá o dólar para 5,92. Desculpa, 4,92. Tá bom? Nesse processo aqui de 4,92, a gente teria a somatória do dólar mais os juros do período. Então, não necessariamente significa que a gente vai ver lá o dólar a 4,92, mas significa que com base no que a gente tem de dólar hoje, 5,56, se passar o período onde o juro acruou 10%,
automaticamente, se o dólar ficar parado, a gente vai ir para esse 4,92, tá? Saibam ler o que que essa informação aqui significa. Se a gente quiser, a gente pode usar outros instrumentos para olhar para o dólar, mas eu gosto do dólar futuro. Aí agora a gente vai para o BOVA 11, né? E você vai ver que eu não vou usar o high-low, que é o indicador explosivo, para a gente tomar nenhuma decisão aqui. Por quê? Porque é um período muito grande para que a gente possa esperar a confirmação do candle, né? Você tem que operar sempre no fechamento do candle e eu não esperaria uma semana para operar. Se você olhar aí o que que aconteceu durante 2020, ficou claro lá que uma semana dava tempo do mundo acabar, beleza? Então, emocionalmente muito desafiador você ter essa disciplina. O que dá para fazer aqui é a gente botar um high-low. E eu vou botar o high-low de 40 períodos aqui, fixo, né? Isso para mim vai ser a minha tendência. Então, dentro dessa lógica aqui, o mercado brasileiro, através do BOVA 11, ele claramente está numa tendência de alta, né? Uma outra maneira da gente identificar a tendência de alta é quando a gente tem fundos e topos ascendentes. Então, você pode observar isso através desse fundo, através desse fundo, através desse fundo e assim por diante. Então, apesar da gente estar aí com esse ceticismo de curto prazo, a Bolsa Brasileira ela está numa tendência de alta. Isso aí é incontestável. Depois a gente vai para o Small 11. O Small 11 também está numa tendência de alta. E aqui, o que que são essas linhas que a gente está olhando aqui, por exemplo? Isso aqui é uma resistência. Então, o preço pode tranquilamente subir lá seus 6%, e aí ele vai encontrar uma resistência, mas depois que ele romper essa resistência, ele tem lá o ponto de R$ 124, e depois ele vai buscar lá 139 e R$ 154, tá? Então, se a gente vê aí um rally de alta na Bolsa Brasileira, devido aí a novas expectativas de eleição no Brasil, e dentro da minha interpretação, esse talvez seja um dos motivos pelo qual, quanto mais o governo propõe coisas impopulares, a gente deveria ver a bolsa caindo, né? Mas a gente não vê a bolsa caindo por quê? Exatamente porque cada tiro que o governo dá no seu pé, maior a probabilidade dele não se reeleger. Então, essa probabilidade lá do futuro do mercado subir muito, uma mudança para a direita, o que o mercado veria com otimismo, vai se materializando. Beleza? Vamos aqui olhar um outro ativo, que é o DIVO 11. Então, a gente vê que o DIVO 11, no semanal, ele tem uma trajetória ainda mais clara de tendência de alta. Para quem não sabe, o DIVO 11, ele é um ETF, onde você teria empresas de dividendos que têm uma sensibilidade à alta da taxa de juros menor. Então, a trajetória de tendência de alta, ela é mais constante, né? Então, a gente vê isso claramente. Vou
trabalhar os índices primeiro aqui nessa análise. Então, o IVVB11, ele já rompeu essa linha de tendência de baixa, mas dentro ali desse high low que não é otimizado para o S&P 500, refletido mais a moeda do real no IVVB11, ainda está tendência de queda, tá? Interessante observar isso, mas olha aqui, ó, o que que essa tendência gerou de oportunidade, né? Então, bem bonito aqui, ó, esse processo de tendência de alta. Na verdade, veio daqui, ó. Tendência de alta veio daqui. 50% nesse período aqui através do semanal. Tá bom? Vamos dar uma olhada no NASD 11. NASD 11 tem aí uma situação diferente, uma tendência de alta já marcada pelo hello. Oi, meu amor, você é perfeito, tá? Seu amor da vida do seu pai, tá? Toma cuidado aí, filho. Então, tá num patamar aqui da gente ver a tendência de alta marcada no NASD 11. Deixa eu ver se o small value, refletido pelos vol, ele já tem dados suficientes? Tem. Então a gente vê as empresas aí do fator valor small caps ainda numa tendência de queda. Quem aí me acompanha através da carteira da Olivia, viu que eu fiz uma realocação, onde eu saí de metade da posição da Marfrig, chegou lá em mais de 200% de lucro. Eu comprei esse ETF aqui porque eu acho que no longo prazo é uma escolha conservadora, tá bom? Em termos de valuation, potencial de valorização. Vamos agora dar uma olhada no BTC, que é BTC11, que é o Bitcoin. Olha que lindo aqui você carregar o Bitcoin no semanal através aí do Hiro. Então essa tendência, ela se iniciou aqui em fevereiro de 2023. Já foram mais de 387% de rentabilidade nesse período, tá bom? Como é que eu usaria isso aqui para, por exemplo, fazer uma estratégia de dollar cost average, né? Então você poderia, enquanto o high low no semanal está de queda, interromper os teus aportes. E aí, você fazer os teus aportes a partir do momento que você tem uma tendência de alta, tá bom? Então, enquanto a tendência está de queda, você compra renda fixa, e aí, quando a tendência está de alta, você reorganiza, rebalanceia o portfólio, e a partir disso você volta a aportar. Isso poderia ser um algoritmo aí bem sucedido para você, tá? No Ethereum, a gente não vê a tendência de alta, a gente vê a tendência de queda. A gente tem o Hash 11 como uma alternativa também para a gente observar o comportamento. E aí o Hash 11 ele tem aí uma tendência que já está durando 190 dias úteis, com 56% de alta. E aí você veio de uma tendência muito bem sucedida, que deu 108%. Aí você foi estopado ou parou de aportar, caso você tenha uma estratégia somente long. E aí depois você voltou e teve mais uma tendência de alta, tá bom? Vamos dar uma olhada no Gold 11.
O ouro, você pode também usar aquela mesma lógica do dollar cost average. Então, tendência está de alta no semanal, você aporta. Então, nos últimos quase 18 meses, teve uma valorização de 85% aqui no nosso amigo Gold 11, tá bom? BSLV, que é a prata, também está numa tendência de alta, rompendo topo histórico. A gente está vendo aí, ó, em quase um ano e 3 meses, uma alta de 67% na prata, tá bom? Agora, eu vou puxar aqui alguns ativos aleatórios na minha cabeça. Eu não sei aqui se a galera, com certeza os meus alunos da Master Business, eles sabem disso. Mas existe uma estratégia de baixa volatilidade que eu acredito que ela é muito bem sucedida no semanal, tá? Então, se você escolhesse empresas de baixa volatilidade para você surfar tendências no semanal, eu acho que essa seria uma estratégia vencedora, tá? Não é tão simples assim quanto eu estou falando, mas é só para pegar a ideia. Então, eu vou pegar aqui alguns ativos que eu gosto no Brasil e nos Estados Unidos para pensar no longo prazo e que sejam de baixa volatilidade, tá? Então, eu vou começar pela Equatorial. Nada disso aqui que eu estou fazendo é uma recomendação. É, eu tô só... Oi, meu amor. Você vai dar aula, filha? A sereia vai dar aula. Então, a gente está vendo aqui a Equatorial numa tendência de alta nos últimos quase 60 dias, né? Então, essa ideia é, é uma ideia para você observar como é que isso aqui se comportou no final, né? Tipo, o Felipe Cerqueira, ele fez uma pergunta aqui, ó. O high low do semanal é o mesmo do diário? Não, tá? E essa tua pergunta aí significa que você não está entendendo nada do que eu estou fazendo aqui, tá? Beleza, Felipão? Tomaria muito cuidado. Porque a tua pergunta, ela já mostra quanto você está perdido aí no que eu estou fazendo aqui, beleza? Mas tô falando de boa. Vamos aqui na caixa 3. Olha só, 83% de alta aqui. Vamos dar uma olhada na Arezo, depois de uma bela de uma tendência de queda. Iniciou-se aí uma tendência de alta. É, BPAC 11. Tá rolando uma tendência de alta aqui, ó, desde fevereiro de 2025. Porto Seguro, olha só que tendência linda. 183%. Ela vem lá desde agosto de 2022. Então, se você está percebendo aí um padrão de empresas com um fator lucratividade e baixa volatilidade, eu gosto de combinar esses dois fatores, tá? Então, a Caixa de Seguridade aqui, 130%.
Unipar 6 também, está numa tendência de alta. Sanepar, olha aqui, ó, também está dentro de uma tendência de alta. Bebezinha, bebezinha, beleza. Agora a gente tem a direcional. A direcional aqui, ela tem uma tendência muito forte de alta, que foi interrompida aqui algumas vezes, mas deu boas corridas, tá bom? A gente tem aí a ISA Energia, boa visão, né? Temos o Banco Pan, outra empresa aqui que eu acho interessante é o Banrisul. O Banrisul aqui, ó, tá numa tendência de alta. Copasa também tá numa tendência de alta. BR Partners também tá numa tendência de alta. Klabin, a Melnick tá numa tendência de alta. Esse aqui, em termos de valuation, talvez seja um dos papéis mais atrativos aí da Bolsa Brasileira. Volume muito baixo. A Mitre Realty também, muito atrativa. Bom, a gente tem a Moura do B, também está aqui, ó, numa tendência muito forte de alta. Então, de Brasil aí, ó, passou por um movimento muito forte de alta. Ulisses, me deu uma ideia para rentabilizar mais meu patrimônio, 100 mil em CDB, se torna meu aluno. É só isso, Ailton, tá? Vamos dar uma olhada aqui em outras empresas. A gente pode elencar a Log Commercial Properties, uma empresa que está barata. Bom, P3, tendência forte. Pode, fique à vontade, filho. Dá uma olhada aqui em umas empresas americanas. Microsoft voltou para uma tendência de alta. Olha aqui, ó, o que a gente viu aí uma tendência semanal de 71%.
A gente tem a Palantir. Então, uma tendência dessa aqui da Palantir já está 1.474%, né? Isso aqui é muito absurdo. Então, quando você pega uma tendência dessa, de 1.474%, pô, isso aqui paga muitos erros. Você pode ter. Mas lembrando, você precisa ter o algoritmo certo para você não fazer besteira, tá bom? Eletrobras também está em tendência de alta. Ende Brasil também está em tendência de alta. Cogna, olha que absurdo aqui, ó. 69% de alta. Alpargatas também iniciou uma tendência de alta aqui. Olha que destruição de riqueza. Absurdo, né? Grandene também está levemente uma tendência de alta. Vulcabras, isso aí está numa tendência de alta. JP Morgan, o JP Morgan aqui subiu uma tendência, durou ali quase um ano e meio, 67%. Goldman Sachs também teve uma tendência muito forte, voltou para a tendência de alta. Meta viveu uma tendência aqui muito forte de alta, 211%. Agora está na tendência de alta de novo. Nvidia. Nvidia também pegou uma tendência muito forte de alta, 600%. Ela volta agora para um movimento de alta, né? Vou pegar aqui, pegar aqui uma lista de bons ativos para a gente observar com base no momentum deles, né? Lembrando que momentum você pode observar ele através do IFR. Então, só de você analisar o IFR de algumas empresas, você já pode ter uma estratégia muito vencedora, né? Aqui a Movida também está uma tendência de alta. A Simpar querendo romper aqui, ó. Simpar está interessantíssima. Por quê? Tendência de alta, rompendo uma LTB. Você pode também depois puxar para cá, né? De qualquer forma, probabilidade do ativo puxar aqui para testar esse patamar de 6,70. Muito provável que o ativo queira fazer isso. A gente tem aí também o Açaí,
Tendência forte. Alupar. Também numa tendência de alta. Essa estratégia aqui de olhar o semanal e buscar oportunidades na tendência, eu acredito que ela é melhor quando você busca empresas de receita em dólar, né? Eu acho que você vai ser mais bem-sucedido buscando esse tipo de empresa. Taesa aí também está em tendência de alta. Tegma também, ó, tá com uma tendência forte. Tá com uma tendência forte aqui. Lucas falou assim: cheguei agora, vamos ganhar essa lista com esses novos ativos. O grupo Start Milionário? Não, não vai não, tá? Deixa eu ajudar vocês aqui com o seguinte. Eu vou mostrar como que eu faço essa lista com base numa metodologia clara, tá? Isso vai ajudar muito a ter entendimento como pensar de maneira contra-intuitiva. Porque pensar em trabalhar a favor da tendência é muito contra-intuitivo para o iniciante. Porque o iniciante ele está muito preso ainda nos viés emocionais. Parece que o iniciante ele está viciado em querer comprar aquilo que caiu e vender aquilo que subiu. Só que esse é o pensamento perdedor. É, eu sei que é estranho para você escutar isso, né? Então, dá uma olhada só no que eu posso fazer aqui, ó. Posso botar um screening e aí essa ferramenta que eu tenho, ela me dá o país sede, ela me dá o código do ativo, ela me dá a liquidez do ativo, né? E aí eu posso vir aqui e simplesmente procurar através de algumas ferramentas e eu já vou ser mais assertivo com você no que eu acho que você tem que procurar, que é o IFR, tá? Você vai poder botar aqui uma configuração avançada. E isso aqui é um diferencial de como eu penso, tá? Eu vou botar 365 dias, tá bom? Então, está vendo lá, ó, 365 dias. E agora eu posso filtrar. Isso aqui, aonde? Eu vou botar o país sede igual ao Brasil. Vou botar também igual aos Estados Unidos. Vou botar a liquidez maior do que zero. Então, a partir disso, eu vou excluir todo mundo que simplesmente não tem esse dado. Isso vai facilitar muito esse trabalho de selecionar quais são os ativos mais fortes do mercado, tá bom?
E por que eu vou aqui continuar? Porque se desse vídeo aqui você só sair com essa ficha caída aí na tua cabeça, isso vai mudar teu jogo para sempre, tá? A gente quer negócios que estejam crescendo o lucro. Vou aqui exagerar, tá? 100%, mas que a ação só subiu 50%, porque essa empresa, ela tá dentro de uma trajetória construtiva, mas ela tá ficando mais barata, por quê? Porque ela não tá dando conta de valorizar aquilo que ela está crescendo, tá bom? Eu vou aqui inserir mais um tipo de ativo que eu vou botar só a ação. Isso vai facilitar muito aí também o nosso trabalho de análise. Então, um tipo de ativo, eu vou botar ação, ETF, e tá bom. Então, se eu pegar aqui e ranquear isso do maior para o menor, a gente vai ter agora a possibilidade de ver as empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, mais fortes em relação ao mercado. E esse fator é o fator momento. Por uma questão tributária, se eu vendo um lucro, eu tenho que pagar imposto. Se eu vendo um prejuízo, eu não tenho que pagar imposto. Então, isso gera uma retroalimentação de as empresas perdedoras nos últimos 12 meses estarem sendo ofertadas no mercado as suas ações. Por quê? Porque elas estão gerando créditos fiscais. Enquanto as empresas que estão se valorizando, caso os donos dessas ações, caso eles estejam vendendo essas empresas, eles vão gerar uma obrigação tributária. Então, isso reforça esse processo de ter menos oferta de empresas, de ações de empresas que se valorizaram, e mais oferta de ações de empresas que se desvalorizaram. Isso retroalimenta o processo do momento. Então, essa é uma explicação contábil, fiscal, do porquê desse fenômeno. Uma segunda explicação é a seguinte: as pessoas elas pesam as perdas nos seus portfólios emocionalmente duas vezes mais do que os ganhos. Então as pessoas elas estão reativas às perdas, então elas querem se desfazer dessas ações, entendeu? E aí vai ter uma oferta maior desse tipo de empresa na carteira. Então a gente está vendo aqui a quantidade de dado para ser processado a partir disso. Por quê? Porque eu botei as empresas americanas. Eu vou mandar lá depois na Master Business para os alunos essa planilha atualizada com Brasil e Estados Unidos, tá? Mas como eu estou ao vivo aqui, eu quero que isso aqui aconteça de maneira mais célere, eu vou ranquear as empresas no Brasil com maior IFR, tá? Então a gente vê ali que a Gol, ela aparece em primeiro lugar, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessas ações, como é que elas estão na tendência delas. Então, se a gente começa com a Aura, a gente vai ver o quão forte esse ativo está em termos de tendência, né? Mais uma vez, a gente vai trabalhar aqui no semanal.
379% essa tendência. Mais uma vez, qual que vai ser a tendência da tua cabeça? Ah, mas é agora que se exauriu o movimento. Eu cheguei tarde demais. Faz parte você pensar assim, tá? E em vários casos, você estará certo. Mas é exatamente quando a gente encontra uma que se move de maneira totalmente assimétrica que isso muda o nosso jogo. Então, olha aqui, a geração Paranapanema, 108%. Próxima, a gente já viu aqui o Gold 11. Vamos a Eletromídia, é LMD3. Ativa aí, saiu da bolsa, né? Mas vamos dar uma olhada aí, como é que ele se comportou. Vamos alterar aqui esse high-low semanal para 60. A gente vai ver que a gente vai dar muito mais espaço para as tendências se desenvolverem, né? Celesc é um outro ativo. Olha só que interessante. 120% desde a última tendência. Marfrig, 257%. Vamos fazer a seguinte brincadeira? Vamos alterar aqui esses parâmetros dessa coluna, que a gente vai pegar os maiores IFRs de 12 meses atrás, tá? Então a gente vai ver se a gente pegasse lá os 10 maiores IFRs no dia 14 de junho de 2024, como é que teria sido o comportamento das tendências desde então, tá bom? Você pode colocar outros filtros para otimizar isso? Pode. Tem outros fatores que você pode usar para você jogar esse jogo, tá bom? É, beleza. Então, o Gembi 11, vou começar do zero aqui. Gembi 11, 20% de valorização desde então. Bom, vamos para o segundo ativo aqui. A Embraer. Vamos para o semanal, né? Então, a Embraer, nesse período, 76%. Beleza? Vários ETFs aqui. Eu vou filtrar os ETFs para a gente focar mais nas ações. Pegar a Caixa Seguridade. Pegar só as empresas com mais de 1 milhão de liquidez.
10% de lucro. Chegou a bater 23 aqui. Acho que a ideia é a gente pegar o ativo lá de um ano atrás e a gente ver daquele momento até romper a tendência, né? Acho que seria um bom algoritmo aí para a gente trabalhar. A Cine 3, que é a Cirela Commercial Properties, se a gente pegar daqui, 75% de alta, beleza? Como 4, a Pomo 4, a gente deveria pegar ela daqui, né? E até onde rompeu o high low, 12%. Se ficasse até agora, teria até um lucro maior, de 31%. Mas eu travaria no rompimento do high low, tá? A gente tem Banco do Brasil, não posso analisar que eu estou operando ele. Petrobras, eu acho que essa aí deu prejuízo. Deu prejuízo de 4%, mas se mantivesse até agora, estaria ali empatado, em 3 e poucos por cento. Prasli, Pras 3, 59% de alta, mais uma, um bom retorno. Brasil Foods, BRFS 3, BRFS 3. Se a gente pegar Brasil Foods aí, também deu uma empatada, 4%, segurar até agora 6%. Sanepar, Sanepar gerou 2% até romper o high low. Segurasse era 42%. Eu acho que tá melhor não dar stop, né? Tirar o high low. Tirar o high low tá dando melhor que nessa pequena amostra. Eucatex, Euca 4, 35% de lucro, beleza? Então falamos aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos falar de mais uma empresa. A Wilson Sons Port 3, 30% de lucro também. Então, esse indicador ele é muito poderoso, né? Vamos agora alterar isso para 2 anos.
Vamos ver aí agora como que pegar o IFR mais alto do mercado há 2 anos atrás alterou a previsibilidade aí da metodologia. PL3, vou pegar de novo só uma empresa com mais de 1 milhão de valor de mercado, de liquidez, desculpa. Então a gente tem que pegar junho, 90% a primeira, 90%. Depois a gente tem a Marco Polo. Agora a gente está vendo 24 meses, né? 99%. Banco do Brasil não posso olhar. Próxima é a Metal Leve. Aí, Metal Leve deu prejuízo. Simetria ainda está positiva, eu acho. Banrisul, BRSR6. Ó, o Banrisul também, no prejuízo. Depois é a Petrobras. Petrobras, 50% de lucro. Nada mal. BB Seguridade. BB Seguridade até agora 40% de lucro em 2 anos. Chegou a dar 70%. Mas 40% não é nada mal, é maior do que a renda fixa, né? Vulcabras. Vulcabras aqui, ó. 46% em 2 anos também. Acima da Selic. A próxima é a Cury. A Cury, 135% de lucro. Então, essas assimetrias aqui, elas são muito poderosas, né? Próxima é a Copasa, CSMG3. Copasa, 66% de lucro. Outra assimetria interessante. E você está percebendo, ó, o critério é muito rápido, básico. Se você está tendo que segurar 2 anos o ativo, é, é uma vantagem, né? Porque é menos trabalho que você tem que ter. Isso que é mais doideira. Caixa Seguridade, 68% de lucro. Mais uma assimetria interessante. Então foram aqui, ó.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Acho que não precisa nem fazer a conta, né? A gente viu aí que a simetria desses ativos em 2 anos, muito bom, né? Galera, fizemos aí, ó, um estudo interessante. Dois, na verdade, né? Porque foi de 12 meses, de 24 meses. Olhamos aí as principais tendências semanais do mercado, mas tomaria cuidado para fazer essa estratégia. Por quê? Porque dá para você otimizar muito mais essa estratégia aí com alguns ajustes, beleza? Então, você pode aumentar ainda mais a rentabilidade. Isso tem que estar dentro de um portfólio interessante em termos de diversificação de classes. Isso vai te ajudar ainda mais, tá bom? Eu tenho certeza que isso aí pode gerar resultados aí extremamente vantajosos acima do CDI. Eu vou ficando por aqui que agora eu vou dar uma estudada. Hoje a caminhada vai ser pesada, tá? Mas de qualquer forma, lembra, o único sucesso que vale a pena mesmo é de viver na presença de Deus, tá bom? Beijo grande, é só o começo. Valeu!